Estamos de volta e o destaque agora é uma tendência que vem ganhando força no agronegócio, o crédito rural, atrelado à adoção de práticas sustentáveis na produção agrícola e pecuária. Recentemente, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o Plano Safra 2023-24 deve ser planejado para fortalecer as metas do Plano ABC de agricultura de baixo carbono, com incentivo e taxas de juros mais atrativas para quem adota técnicas de produção que reduzem os impactos ambientais. Além dessa fala recente do ministro, lá atrás, em 2021, a Resolução 140 do Banco Central condicionou a concessão de crédito rural a algumas normas de viés ambiental. Isso tudo mostra como as questões socioambientais estão fazendo cada vez mais diferença no ambiente de negócios no campo. Sendo assim, ações como a recuperação de áreas degradadas, a implantação de sistemas integrados de produção, como a integração lavoura, pecuária, floresta, a adoção do sistema de plantio direto, a fixação biológica de nitrogênio, o plantio de florestas e o reflorestamento, o tratamento de resíduos e dejetos animais, agora tendem a facilitar a aquisição de crédito para o produtor rural, sem contar nos ganhos ecológicos e em produtividade dessas ações. Ótimo, um tema importante que a gente conversa agora com os nossos convidados que já estão aqui comigo no estúdio. Então eu converso agora com a Renata Miranda, que é secretária de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo do Ministério da Agricultura. Seja muito bem-vinda, Renata. Um prazer, Iá, um prazer estar aqui. Eu quero cumprimentar aí todos os telespectadores do programa, é um privilégio e trago aqui os agradecimentos do ministro Carlos Fávaro. Perfeito, o privilégio é todo nosso de receber vocês. E a gente conversa também agora com o Luiz Veit, que é superintendente de agronegócio do Sicredi, o Sistema de Crédito Cooperativo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer aqui estar com vocês, os outros painelistas aqui, a gente poder conversar e discutir um pouco dessas tendências aqui, tudo que está sendo feito para cada vez um agro mais sustentável. É isso, é o que todos nós buscamos, né? E bom, a gente está também com o Tassiano Custódio, que é diretor de sustentabilidade do Rabobank. Seja muito bem-vindo, Tassiano. Obrigado, Yael. Também cumprimentando os painelistas Luiz e Renata. Grande prazer estar aqui no último painel. Então, um privilégio grande para a gente fazer parte desse evento. É isso, estamos finalizando aqui o nosso último painel da nossa série de programas especiais Agropecuária do Futuro. E antes de seguir com as nossas perguntas aqui para os nossos convidados, eu quero lembrar você que está aí na Fazenda assistindo a gente, pode enviar a sua dúvida aqui para a gente sobre crédito rural atrelado aí a práticas sustentáveis. A gente está esperando a sua mensagem lá no nosso WhatsApp. O número é 11 94379-7041 e ó, eu tô esperando aí, é para mandar a sua mensagem. Renata, para a gente começar, começa então com você. Como que o próximo Plano Safra está sendo elaborado no sentido de trazer vantagens aos produtores que estão engajados na adoção de práticas sustentáveis? É super interessante observar que a história do crédito rural, ela é indissociável da história de sucesso da agricultura brasileira. Então, quando a gente fala desse sucesso da agricultura, tem crédito por trás. E no segundo mandato do Lula, em 2010, nós tivemos o lançamento de uma linha, que é a linha do Programa ABC, que incentiva exatamente a adoção dessas tecnologias. De lá para cá, de 2010 para cá, a gente está falando de mais de 38 bilhões que foi colocado nessa transformação da agricultura. Mas o ministro Carlos Fávaro agora se compromete a ampliar esse volume de orçamento e colocar taxas de juros mais interessantes à medida que o produtor tem mais apetite em adotar essas tecnologias. Essa modelagem está sendo feita pela Secretaria de Política Agrícola, que é responsável por esse grande plano, né, que é fundamental para a agricultura. E eu aproveito aqui para cumprimentar o secretário Neri Geller, o diretor Wilson Araújo, que é fantástico, né, o pai desse plano. E estamos desenvolvendo essa modelagem ainda, mas é fundamental também dizer que, para além do crédito, que é super importante para o produtor rural, a adoção dessas tecnologias ela já traz um efeito direto no bolso do produtor. Porque quando a gente fala da adoção dessa tecnologia, porque quando a gente fala de qual a vantagem do crédito, o crédito é super vantajoso, mas a adoção da tecnologia é ainda mais. Porque traz resiliência para o sistema, traz incremento na eficiência econômica também. Então, eu acho que são vantagens, assim, jogo de ganha-ganha por todos os lados. Sim, quando a gente já emprega uma tecnologia sustentável, a gente normalmente ganha também em produtividade, que é exatamente o que você falou, né? Exatamente. Então, aproveitando que você falou dessa questão de quanto mais o produtor adotar técnicas sustentáveis, mais provavelmente ele terá aí subsídios e taxas de juros menores. Como que vai funcionar isso? Já existe um plano, digamos assim? Tem como a gente explicar já um pouquinho melhor isso para o produtor?
Isso está em modelagem ainda. Eu acho que a gente vai ter que aguardar um pouquinho, que esse anúncio é início de junho. Mas a ideia, hoje, como que funciona o programa ABC? Se a gente for pegar todas as linhas, é até interessante falar, Ia, que por mais que a linha do programa ABC seja muito específica para tecnologias ABC, quando você pega o plano Safra, mais de 40% do plano Safra já incentiva a adoção de tecnologias ABC. Só que o programa já tem uma taxa de juros bem menor, varia de 7% a 8,5% hoje em relação às outras linhas de crédito, é bastante vantajosa. Então, hoje, você, dependendo do tipo de tecnologia, você tem uma taxa de juros. O que se espera nessa modelagem é que a gente consiga ir avançando, reduzindo ainda mais essa tecnologia, a taxa de juros a partir da adoção de tecnologias. Mas tem sido feito assim, um estudo bastante minucioso, está sendo muito trabalhado a partir ali da Secretaria de Política Agrícola. Em breve teremos notícias. Tá ótimo, vamos esperar aí ansiosamente, né, digamos assim. Luiz, e falando um pouquinho aí sobre o crédito cooperativista, né, o crédito das cooperativas e tudo mais, o produtor atualmente que já adota técnicas sustentáveis, ele já tem um subsídio, ele já tem taxas menores? Como que funciona isso hoje em dia? Perfeito. A gente, no Sicredi, acaba procurando, na verdade, sempre desenvolver um portfólio, pacote que a gente possa cada vez atender e ajudar o produtor nessa prática. Então, no último Plano Safra, a gente já desbolsou mais de 30 bilhões em economia verde, em linhas exatamente como o Renato falou. Não é só o ABC, existem inúmeras linhas que você consegue promover também uma melhoria de sustentabilidade, um rendimento melhor, um desempenho, uma produtividade, reduzindo a pressão por novas áreas e conseguindo uma produtividade maior. A gente tem conseguido também muito forte no programa ABC, Pronaf ABC, então também não só fazer com que grandes projetos, mas como é que a gente também socializa que produtores pequenos, na verdade, possam fazer, então a gente possa chegar também para todos os tipos de produtores. A gente também recentemente tem feito muito forte energia solar, a transição do produtor também para energias renováveis. O Sicredi hoje tem uma carteira de mais de 6 bilhões de reais financiados, sendo que 1 bilhão são para produtores rurais. A gente lançou recentemente até uma CPR, chamada, intitulada, que a gente denominou de CPR painel solar, que é exatamente tentar aliar essas duas coisas, dar prazo de atendimento, 7, 8 anos para pagamento, que acerte dentro do cronograma dele e consiga fazer essa transição. Então, são procurando um pouco desse manejo de diversificar a fonte também, multilaterais, buscar recursos estrangeiros. E a gente também entende que não é só o crédito, às vezes a gente tem que mobilizar também os parceiros locais. Sim. Então, a gente tem alguns exemplos assim que o crédito está disponível, mas não tem o projeto, não vem o projeto. Então, a gente também angaria muitas vezes como é que eu faço um parceiro ajudar de uma Emater, uma Embrapa, um Sebrae também nos ajude a modelar com o produtor aquele projeto que a gente está disponível para financiar, mas às vezes como é que eu vou implementar? Então também o local, a gente entende no cooperativismo, isso é muito forte, a gente não vai fazer nada sozinho. Sim. Então vai ter esse ecossistema, a comunidade, vai ter a assistência técnica, vai ter o produtor, então como é que a gente vai desenvolver isso? Então vai o crédito, mas também esse fomento que a gente faz para que ele possa acessar a linha adequada, no prazo adequado. Então, essa é um pouco da nossa busca aqui de tentar levar esse benefício para o produtor, incentivando que ele vá buscar essa sustentabilidade, que no final vai gerar rendimento, vai ter uma produção melhor, mais segura, mais adequada, e isso automaticamente todos os produtores e todos nós aqui saímos ganhando. Perfeito. A gente falou então um pouquinho já aí sobre as questões relacionadas ao Plano ABC e tudo mais, aos critérios, né, que ajudam o produtor a ter acesso mais facilitado ao crédito. E agora eu queria também, Tassiano, que você falasse um pouquinho sobre critérios excludentes, digamos assim, né? Quais critérios que o Rabobank tem hoje que, digamos assim, que travam os financiamentos para o produtor? Quais são os critérios que vocês utilizam nesse sentido? Legal, Yael. Eu acho que dá para juntar muito bem com o que foi discutido até agora, porque o Rabobank nasceu de uma cooperativa na Holanda de produtores rurais. Nós estamos aqui no Brasil há mais de 30 anos, suportando, apoiando o produtor rural no desenvolvimento do agronegócio brasileiro, e adotar critérios de sustentabilidade para concessão de crédito é algo que a gente já faz desde 2006. Nós temos uma política de responsabilidade socioambiental desde 2006 aplicada, olhando para a análise de crédito de produtores rurais. O banco ele tem duas áreas de atuação. Ele tem uma área de atuação voltada às empresas e uma área de atuação voltada ao produtor rural diretamente. Mas o mais interessante é olhar para o lado da oportunidade com as dimensões ambiental, social e de governança. Olhando para os critérios de sustentabilidade, hoje nós podemos fomentar negócio, nós podemos fomentar uma transição para uma economia de baixo carbono, para uma cadeia produtiva mais sustentável, para uma cadeia produtiva rastreada, para uma ocupação de território mais sustentável. E eu digo mais sustentável, mais competitivo.
com acesso ao mercado maior, garantindo a qualidade da produção do alimento, garantindo a distribuição desse alimento, garantindo com que exista mais rentabilidade para o produtor, e isso permita que o produtor possa fazer mais investimentos na responsabilidade ambiental e no desenvolvimento local. Então, o olhar da oportunidade com os critérios de sustentabilidade, esse é o nosso viés, aplicar os critérios para avançar ainda mais, ser um agente ativo, né, na transformação do produtor rural brasileiro para a adoção de práticas cada vez mais sustentáveis de ocupação daquele território. E como o Luiz comentou, uma ocupação de território mais eficiente, mais produtiva, mais competitiva, mais rentável, vai permitir com que esse produtor acesse novos mercados, acesse novos clientes, mantenha a sua rentabilidade e o permita, portanto, investir no desenvolvimento local, na educação, na capacitação, na segurança dos colaboradores, em práticas agrícolas, aí vamos falar ambiental, do viés mais ambiental, mais sustentáveis, como foi citado, o plantio direto, a adoção de bioinsumos, né, redução de uso de fertilizantes nitrogenados e uma migração para biofertilizantes, garantindo aí, por exemplo, uma redução das emissões de gás de efeito estufa na cadeia produtiva, uma cadeia rastreada. Então, todas essas práticas, elas podem ser olhadas nas 3 dimensões, ambiental, social e governança. Um exemplo de social seria essa parte de capacitação da mão de obra, saúde e segurança do trabalhador, mesmo educação local. E a parte de governança, muita transparência, relatórios, tudo isso pode ser utilizado como indicadores de performance para produtos que vinculam sustentabilidade no empréstimo. E esse é o nosso business, esse é o nosso negócio. É fazer empréstimos, fazer negócio, seja de fusão e aquisição, seja de empréstimo, atrelando isso a indicadores de sustentabilidade que garantam, né, uma perenidade, uma sustentação financeira da cadeia produtiva brasileira. É isso, a gente vem falando inclusive bastante sobre isso aqui nos últimos 3 dias no nosso Agropecuária do Futuro. Inclusive, se você quiser assistir um pouco do que a gente já comentou por aqui, acesse o nosso YouTube, que é youtube.com/Planeta Campo. Por lá a gente tem todos os painéis que foram discutidos aqui, separados em playlists. Então, eu induzo você aí a acessar o nosso YouTube. Bom, e a gente, Renata, voltando então com você, a gente falou bastante aqui sobre o Plano ABC, sobre as metas do Plano ABC, e até 2030, né, a gente tem aí o ABC+, que tem diversas metas que foram aí escalonadas, digamos assim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que a gente está para atingir essas metas, né, até 2030. O ABC+, ele vem aí na segunda fase, né, do Plano ABC, que é um plano extremamente robusto e de muito orgulho, né, porque a gente tem que ver que a agricultura, ela não somente é um modelo, um componente econômico fundamental para o Brasil, mas ele é um exemplo para o mundo quando a gente fala de compromisso com a mudança do clima. E o ABC+, ele vem aí com uma ousadia, né, de 1 gigaton de mitigação de carbono equivalente. A gente incrementou com mais tecnologias, ampliando a questão de fixação biológica de nitrogênio para toda a gama de bioinsumos, que vem sendo cada vez mais estimulada a partir do Programa Nacional de Bioinsumos. Então, na hora que a gente olha os indicadores, são incríveis, né? Quando a gente pensa em fixação biológica de nitrogênio, se a gente falar aí de 45 milhões de hectares sendo plantado anualmente de soja, a gente está falando de uma redução de aproximadamente 15 bilhões de fertilizantes químicos, de nitrogenados químicos. Então, a gente tem aí uma história muito longa e bonita. Eu sempre falo assim que o Brasil precisa trabalhar muito a questão de comunicação dos seus produtos. Sim. Porque há quanto tempo produzimos soja com fixação biológica de nitrogênio e sistema de plantio direto? Quando é que a gente vende com soja carbono, baixo carbono? Então, a gente falta comunicar isso melhor. Então, o ABC+, ele vem mais do que com uma missão de meta climática maior, mas a gente vem também com essa ambição de comunicar muito mais, de sermos atores relevantes na comunicação nos fóruns internacionais, porque a gente tem que sempre se lembrar que essa comunicação climática, ela não se dá a partir de relatórios, de dados, né, feitos caseiros, não. É tudo ciência. Então, nesse ponto aqui também trago a importância do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária do país, que contribui muito formando essa base científica, para que não somente o Plano ABC tenha o reconhecimento que tem, mas que o ABC+, venha a ter cada vez mais esse reconhecimento
que agrega valor, né? Embarca esse valor dentro do produto agropecuário. Então, quando a gente fala de mercado, União Europeia, a gente estava falando agora há pouco dos desafios, vocês aqui discutindo, toda a discussão da alta qualidade do produto agropecuário e do baixo impacto climático que a gente tem, que é um diferencial de mundo. Nenhum país que produz o que produzimos pode falar com orgulho o que falamos. Isso só vai ter a validade necessária, a credibilidade necessária no dia que tudo isso estiver junto com a ciência. Então, toda a validade vai estar ali. E aí eu aproveito a oportunidade para parabenizar a Embrapa, que tem sido ao longo dos anos não só uma transformadora em termos de inovação tecnológica, uma grande parceira na construção do Plano ABC, mas também essa marca que assegura a alta qualidade da agricultura brasileira. Com certeza, com certeza. E agora, Luiz, eu queria te perguntar também o seguinte, falando de descarbonização, falando do Plano ABC e tudo mais, como que vocês veem projetos que realmente levam essa descarbonização para o campo, né? Porque hoje existe uma dificuldade bem grande em calcular o balanço de carbono, em certificar isso tudo. Então, vocês têm algum projeto nesse sentido que ajude os produtores a acessar esse mercado? Perfeito. A gente falando aqui um pouco de descarbonização, a gente acaba vendo um pouco também a própria discussão com o Ministério, com a Secretaria de Política Agrícola, a gente vê como é que a gente vai dimensionar isso adequadamente para poder exatamente ter transparência, ter dados completos. A Embrapa podendo fazer um baseline de mensuração. Então, a gente acaba vendo muito essa questão que a gente ainda precisa, alguns passos que a gente precisa para ser reconhecido. Amadurecer a cadeia de custódia, né? Exatamente. Então, a gente tem alguns itens que são muito claros, que a gente ainda tem alguns passos metodológicos de reconhecimento para esse mercado e ter um valor disso. Mas a gente também entende que a descarbonização não é só o crédito de carbono. Exato. Não, esse é o final, ele é o final da linha, na verdade. Você vai melhorando sua sustentabilidade, vai melhorando sua produção, automaticamente você vai descarbonizando a sua pegada. Obviamente, até chegar no nível de conseguir gerar o crédito, isso é um caminho que vai ser longo. Então, a gente consegue fazer muito a gente tem feito também alguns itens de aproximação até com agtechs, com hubs de inovação. A gente, desde 2018, está em hubs de inovação para olhar como é que essa agtech ajuda também o produtor, na verdade, para que ele possa dimensionar a sua pegada e também calcular como é que ele vai melhorar. E como é que cada um desses pontos. Porque daí vale, que nem a Renata falou, questão de rastreabilidade. Como é que um pequeno produtor vai poder dizer se ele está usando bioinsumos? Um caderno de campo que vai ter lá papel, tá, como é que a gente transforma isso digital que vai poder para ele botar um QR Code que depois no produto ele vai dizer eu estou usando bioinsumos, estou reduzindo a minha pegada, estou conseguindo. Então, como é que a gente conecta também inovações, tecnologia e crédito também, na verdade, junto disso, que vai ter para que ele possa evoluir, possa ele dar essa rastreabilidade, ele possa fazer. Então, a gente também tem trabalhado nessa parte de descarbonizar, não só pensando na geração do crédito, mas em toda a cadeia, como é que a gente vai reduzindo e trazendo todo o ecossistema e players que possam ajudar o produtor. E o produtor que está olhando a sustentabilidade, está olhando o seu desempenho, está olhando a sua pegada, automaticamente ele vai ter um risco melhor. Nós vamos estar mais dispostos a conseguir fazer um empréstimo para ele, um crédito rural, que vai fomentar ele, vai ter prazos mais adequados. Então, é um ganha-ganha, na verdade, que o produtor e a instituição financeira acaba fomentando, que os dois saem beneficiados. O produtor pelo seu resultado, que consegue uma melhor desempenho, vai conseguir rentabilidade. A instituição financeira que vai emprestar com muito mais segurança, vai ter uma resiliência climática, tudo isso. Então, esse é um modelo que a gente entende que é uma cadeia, onde a gente olha, obviamente o desejo talvez de todos aqui é que chegar lá no final a gente possa chegar num crédito de carbono. Mas ele é uma visão que a gente vai ganhando. Neste caminho nós conseguimos adicionar rentabilidade e resultado ao produtor. Então, um pouco dessa trilha que a gente entende que está caminhando e tentar incentivar bastante a todos esses produtores. E nessa questão de incentivo, né, é importante a gente falar que muitas vezes os produtores eles têm esse empecilho, às vezes, de fazer as práticas sustentáveis justamente por uma questão de crédito, né? Às vezes, eles precisarem desembolsar um valor agora que eles ali estão em dúvida se vai dar resultado ou não. Como mostrar para ele que isso tem resultado até em produtividade a longo prazo, Tassiano? Eu vou pegar um gancho no que o Luiz comentou agora. Existe uma confusão natural dessas definições dos conceitos entre pegada de carbono, que é o balanço de carbono da minha operação, em termos do grupo econômico ou da própria fazenda. O que são as fontes de emissão de gás de efeito estufa, quais são as fontes de sequestro, né, reserva legal, área de preservação permanente, a fixação no solo, do carbono. Então, tudo isso tem que ser
mensurado para depois se pensar num plano, se chegar num crédito de carbono, de fato. E nesse caminho, nessa jornada entre analisar qual é o meu balanço de carbono, fazer uma análise das oportunidades que eu tenho de melhoria da minha cadeia produtiva, da minha produção, isso permite mais competitividade para o produtor rural. Nós estamos falando em gestão de indicadores dentro da propriedade, que vai permitir que aquele produtor reduza o seu custo de produção, se mantenha mais competitivo no mercado que é duro, um mercado que é altamente demandado em termos de produção de alimento, e esse produtor ele precisa pensar em qual é a oportunidade que eu vou gerar a partir do meu balanço para acessar um mercado diferente, para me tornar mais competitivo. Seja por uma redução do meu custo com o uso de fertilizantes nitrogenados, seja para a adoção de um sistema intensificado, um sistema integrado, como integração lavoura-pecuária, um componente florestal. Tudo isso garante muito mais competitividade e, obviamente, também um possível e um futuro acesso ao mercado voluntário de crédito de carbono. Acho que temos um espaço grande e as oportunidades que nós vemos de trazer a competitividade para essa conversa, de olhar para a pegada de carbono, para o balanço como uma maneira de competitividade da cadeia produtiva. Falando agora de sustentabilidade no financiamento, né, vinculando aí a sua pergunta, eu penso que o financiamento e o acesso ao capital é o esteio, é o veículo que permite o produtor adotar a boa prática. Então, de fato, o apetite do produtor rural, o apetite da cadeia produtiva, não só do produtor, mas da indústria, do transportador, do varejista, o apetite pela cadeia de produção de alimentos e acessar um crédito vinculado à sustentabilidade, aí, diferentes produtos. Por exemplo, o empréstimo com indicadores de performance e sustentabilidade, em inglês SLL, né? Aqueles empréstimos que têm um vínculo de indicador de sustentabilidade. Todos os indicadores vão trazer muito mais gestão, governança, competitividade para a operação. Então, existe esse ganha-ganha por parte do produtor, da cadeia produtiva, do transportador, do varejista. Ou seja, os produtos que incluem sustentabilidade dentro dessa composição financeira, seja para ganhar um alongamento de prazo, uma carência maior, tudo isso deixa o produtor muito mais competitivo. Um exemplo, nós temos uma parceria com um fundo chamado Agri3, é um fundo que o Rabobank fundou em 2017 com as Nações Unidas, onde a gente consegue alongar a dívida do produtor para até 10 anos, com 3 anos de carência. Isso é muito competitivo. O produtor pode fazer uma renovação de pastagem degradada, pode traçar uma estratégia de adoção de um sistema intensificado pecuário, por exemplo, semi-confinamento, confinamento a pasto, um sistema integrado, integração lavoura-pecuária. Tudo isso torna a operação desse produtor muito mais competitiva. Então, eu acho que o caminho de trazer a sustentabilidade como um esteio, né, como o eixo de atuação do capital, é o melhor caminho para a gente ter. E o melhor exemplo, um dos melhores exemplos, sem dúvida, Renato, é o ABC. O ABC ele tem a plataforma metodológica científica, science-based, da Embrapa, Sim. todo o conceito ali aplicado em práticas que vão garantir uma produção de alimentos seguro, competitivo, com baixa emissão de carbono. Exatamente. Isso vai permitir acesso ao mercado. E é isso que traz competitividade para dentro do bolso do produtor. Lembrando que a adoção de todas essas tecnologias, se não tivesse o efeito colateral positivo climático, já valeria a pena, porque tem um benefício econômico imediato, né? Então, ele já tem esse incentivo, né? O convencimento já vem pelo bolso. A gente sempre fala isso. Eu acho que talvez até o caminho, talvez exista uma evidência muito grande sobre os critérios ambientais e sobre os ganhos ambientais, Sim. que eles são extremamente relevantes. Exatamente. Mas antes disso existe a competitividade desse produtor Claro. em se tornar mais rentável. Ele mais rentável e um produto mais competitivo. Exato, a ocupação do território muito mais eficiente. Isso reduz a pressão sobre a abertura de novas áreas. Eu tendo uma ocupação territorial mais eficiente, adotando práticas de agricultura baixo carbono, isso me permite muito mais competitividade. E daí vem a história do crédito ser um ativo adicional nesse sistema. Então, não necessariamente o crédito ele virá previamente para a transformação, porque aí realmente tem toda uma complexidade. Mas quando você tem esse conjunto de tecnologias aplicadas, percebe a agregação de valor no produto, que já é uma das formas de você descarbonizar e ganhar em cima do sistema, né, sustentável, do manejo sustentável, você ainda tem o crédito de carbono como um ativo adicional.
E eu acho que é exatamente isso. O crédito é um catalisador, na verdade, é um indutor desse movimento. E conseguir chegar exatamente, e daí se começa a abrir várias possibilidades. O produtor que vai fazer um manejo parado no ABC, vai fazer rastreabilidade, vai começar a colocar em um produto mais premium, um mercado mais específico, ele também começa a gerar valor, agregar valor no seu produto, se diferenciando, se tornando cada vez mais competitivo. Então, eu acho que é uma receita que nem o Tassiano falou, a gente tem que falar muito dos benefícios climáticos, mas também o produtor não pode esquecer que junto com o benefício que vem para o meio ambiente, vem um benefício que é próprio do seu empreendimento, da sua fazenda, da sua parte de gestão, é um grande beneficiário também. Então, acho que assim, todos são motivos que levam para a adoção dessas práticas. São vários lados, né, Luiz? Nós estávamos conversando antes aqui do painel também sobre o quanto o componente de proteção de vegetação nativa, de composição florestal, dentro de uma propriedade rural, ele tem efeitos positivos no microclima daquela propriedade. Sim. Então, isso é altamente comprovado, né? O produtor que garante proteção de EPP, corredores ecológicos, que tem uma reserva legal cuidada. Conservação que preserva do solo, a água, né? Água, recurso hídrico, microclima. Tem alguns exemplos que a gente apoia nas nossas cooperativas, apoiam a preservação de nascentes, inclusive. Então, em várias regiões, exatamente para as próprias nascentes, pensando em toda a questão fluvial, também de recompor, pensando num ecossistema que nutre quilômetros e quilômetros, não só onde está a nascente. Sim. Mas então tem várias cooperativas nossas apoiando o produtor e colocando técnica nisso para poder refazer nascentes, proteger elas, recompor áreas, para exatamente poder ter essa segurança, esse microclima garantido, que vai dar muito mais segurança para o produtor. Então, a gente tem exemplos no Rio Grande do Sul, tem no Centro-Oeste, em vários lugares que as cooperativas de crédito têm apoiado isso no produtor, com parceiros locais, com a Embrapa, com a Emater, para fazer isso. E isso acaba gerando uma mobilização da comunidade, que acaba sendo também sempre um ganho de todo mundo querer fazer também. Sim. Então, acaba sendo pelo exemplo, acaba movimentando bastante. E por mais que um pagamento por serviço ambiental, um crédito relacionado a essa prática ambiental possa ser extremamente positivo para o produtor, mas ele tem uma percepção objetiva, empírica, de ver a diferença que isso faz dentro da propriedade dele, né? Aumentando a resiliência, como nós estávamos falando, inclusive a gente estava falando da seca no Rio Grande do Sul, então aumenta a resiliência daquele sistema, protege o investimento do produtor, só tem vantagem mesmo. Perfeito. Inclusive, pegando um gancho que vocês já falaram aqui de gestão, né? Que é muito importante em toda essa questão para o produtor avançar, né? Uhum. Como que vocês trabalham no Rabobank, Tassiano, para levar esse conceito de gestão para os produtores, para que eles consigam ter uma governança melhor na fazenda, incluindo aí as práticas ESG? Legal, Yael. O Rabobank tem vários programas, um deles eu vou citar aqui chamado AgroLíderes, que já está na 4ª turma, que é exatamente isso, é como nós, um banco focado em agronegócio, um banco que é bem diferente, né? Nós somos profissionais formados em áreas de agronomia, eu particularmente sou biólogo de formação, trabalho num banco hoje, então é um conjunto de profissionais que leva para esses líderes do agronegócio práticas de governança, desde a governança financeira, né, da questão de balanço, de gestão de custo, de gestão financeira do agronegócio, que por vezes não é algo fácil para o produtor rural. O produtor rural ele está muito focado ali na gestão da propriedade, mas nem sempre ele tem esse olhar sobre a governança financeira do negócio dele, de compra de insumos, de aplicação dos insumos, enfim. Tem essa parte de governança financeira da propriedade rural e do grupo econômico de toda maneira, e também para esferas mais amplas, e aí do ESG, ou em português ASG, Ambiental, Social e Governança, de trazer isso para uma visão mais ampla de sucessão, uma visão mais ampla de inclusão, diversidade, uma visão mais ampla de adoção de práticas dentro da propriedade que vão garantir uma sustentação do negócio mais no longo prazo, que entra essa gestão ambiental. Um exemplo, falando um pouquinho de inclusão e diversidade, eu estive a semana passada visitando um grande parceiro, um cliente nosso, produtor de laranja, e ele falando da adoção de trazer mais mulheres para maquinista, para pilotar os tratores. São mais cuidadosas com o equipamento, fazem um trabalho muito bem feito, e eles estão ampliando radicalmente essa incorporação de mulheres para tratoristas. E isso não é algo muito antigo, isso é recente,
não está difundido e é uma grande oportunidade. Então, é uma governança nesse olhar amplo, e é uma governança no olhar de várias dimensões, que vai desde a gestão do capital, da gestão da propriedade, da gestão das pessoas que estão ali, da gestão ambiental desse ambiente, porque essa gestão ambiental, como nós estávamos falando, vai garantir a perenidade do negócio no longo prazo, tá? A gestão social, de trazer indicadores para a segurança do trabalhador, para treinamento, tudo isso faz parte desse programa. Então, como a gente incorpora governança, tratando de maneira ampla, holística, olhando para o futuro, deixando o produtor cada vez mais competitivo e o esteio do capital como o eixo, né, fundamental de produtividade, rentabilidade daquele produtor, para que ele possa investir no negócio. Então, acho que é isso. Perfeito. E aí, eu quero aproveitar claro. esse comentário, porque a gente tem que fazer um destaque aqui muito importante para toda a rede Senar, sabe? Para todas as EMATERs de todos os estados, que tem feito esse esforço de assistência técnica, não somente assistência técnica, mas assistência gerencial. Isso é fundamental para o convencimento. A gente estava falando da importância do componente econômico para que a gente tenha o efeito climático, o efeito da sustentabilidade. Então, aqui eu faço um destaque a todos os esforços, todo o trabalho das federações estaduais, de todas as EMATERs, que são fundamentais para ter essa transformação. E eles estão nessa linha moderna de governança, falando de transparência, quero fazer um destaque também ao SEBRAE, que nos ajuda imensamente, não é mesmo, Luiz? Imensamente. Todo o sistema de cooperativa, o OCB, manda um abraço também para o Márcio Lopes. Então, é fundamental a gente levar o reconhecimento da importância do componente gerencial para todos os negócios, para todos os produtores, convoco aí os produtores a buscarem esse componente gerencial, porque à medida que a gente faz a conta e faz com que eles percebam outros aspectos do negócio, a gente volta a falar de agregação de valor. É isso. Inclusive, ontem a gente esteve aqui com o pessoal do Senar, né? Convido vocês de novo para acessar a nossa playlist no YouTube, porque realmente as discussões são muito boas e uma vai agregando a outra, né? A gente fala um pedacinho aqui, daqui a pouco a gente fala outra coisa ali e tudo vai se juntando, se agregando. Então, como que funciona, Luiz, essa questão da gestão no Sicredi com relação aí às cooperativas? Como que vocês têm trabalhado isso junto ao produtor? Perfeito. A gente tem uma rede, daí eu acho que é importante até falar, porque a agricultura é feita no âmbito nacional e é o Brasil continental. Sim. Então, o Sicredi hoje tem mais de 2.000 agências espalhadas em todo o país. Muitas delas têm 200 municípios que só tem agência presença física, por exemplo, do Sicredi. Então, também levar isso nos vários lugares e todos esses... estar próximo do produtor e poder incorporar e trazer junto outros parceiros, EMATER, SEBRAE, Senar. Então, como é que a gente consegue capitalizar esse ecossistema para chegar em todo mundo? Porque muitas vezes a gente também, continentalmente, como é que você chega e atende adequadamente? Sim. Como é que você mostra o crédito rural? Como é que você mostra as possibilidades? Então, a gente também faz muito disso, de estar próximo, estar localmente para poder fazer esse desenvolvimento. E a gente acaba olhando os parceiros locais, né? E quem que vai estar lá mais adequado, quem vai estar isso, fazendo às vezes dia de campo, uma organização, né? Isso. Várias cooperativas do Sicredi e EMATER, Embrapa fazem programas de treinamento localizados. Então, já você pega uma turma específica de uma fruta, do manejo e tal, leva na propriedade do vizinho. Então, você já consegue ter tudo isso para poder também fazer esse desenvolvimento. E daí você leva pelo exemplo, na verdade, né? O produtor acaba vendo, vê resultado, ele vê aquela prática, vê a gente às vezes até brinca, né? O vizinho, na verdade, quando vê o outro fazendo, então ele tem um incentivo muito bom. Então, isso aqui a gente acaba... Inveja positiva. A inveja positiva, né? Então, todo mundo quer também fazer melhor. Então, acaba o poder compartilhar no cooperativismo é muito forte, na verdade. Então, a gente faz muito disso localmente, organizando esses produtores, levando esse conhecimento, sempre com parceiros técnicos, muitos agrônomos que trabalham junto conosco, para a gente conseguir fazer essa disseminação, tanto para a gestão, outra questão também muito forte, uma preocupação muito forte também de sucessão familiar. Sim. Como é que a gente organiza essa questão da sucessão familiar? Também torna atraente para o jovem ficar no campo, na verdade, ou voltar ao campo, na verdade, né? Um empreendimento tão rico, com tantas possibilidades. E hoje, cada vez mais, veio o desafio tecnológico, né? Na verdade, de qualquer propriedade, né? Apesar disso, já tem drone, tecnologia, satélite. Então, também esse conhecimento que cada vez mais torna mais atraente também o campo. E isso tudo demanda também financiamento.
demanda crédito, demanda um planejamento financeiro. Então, a gente entende que isso aqui é um componente que a gente tem que estar olhando sobre todos os aspectos e provendo para o produtor essa possibilidade de gestão. E, obviamente, que nós vamos estar lá junto tentando encaixar e poder viabilizar esses investimentos. Então... Sim. E falando, Renata, agora sobre essa parceria, né, toda com o Senar, o Sistema S, Sebrae, Faesp, enfim, a questão da descarbonização, ela é uma prioridade desse governo, né, vem sendo bem falada. E vocês, como que vocês estão trabalhando com todo esse sistema para capacitar o produtor nesse sentido? Porque não é só uma questão de crédito, né? Não é só plano safra. Exatamente. Então, o que tem sido feito nesse sentido de capacitação para a descarbonização no campo? Eu acho que... Eu vou responder isso de uma forma mais ampla, aproveitando aqui as contribuições dos nossos colegas, porque a descarbonização da agropecuária brasileira é um compromisso do ministro Carlos Fávaro por uma questão muito simples que nossos colegas vêm falando aqui, a questão de oportunidade. Então, é um compromisso do ministro Carlos Fávaro a ampliação de acesso ao mercado internacional para os produtos brasileiros. E a gente sabe que essa exigência está posta, as pressões estão cada vez maiores e nós temos que saber responder a elas, mas não vendo como ameaça, como oportunidade. Por quê? Porque o produto brasileiro, como a gente vem falando aqui, historicamente já embarca esse tipo de tecnologia sustentável. Ela está aí ao longo da história, com tudo que a gente vem falando, a fixação biológica de nitrogênio, sistema plantio direto, a integração lavoura-pecuária, está aí. O produtor tem acesso. São raras as regiões que as pessoas não conheçam esse tipo de tecnologia e o benefício que ela traz no sistema produtivo. Então, a descarbonização ela vem sendo feita, mas ela precisa agora de uma alavancagem muito grande, daí o trabalho que o ministro vem fazendo, nessa abertura de mercado, demonstrando que o Brasil não produz só produtos de qualidade, bate recordes de produção, mas que ele tem esse componente tecnológico que é tão inovador no mundo inteiro. Então, quando a gente fala da nossa eficiência no sistema produtivo da pecuária, quando a gente fala da nossa primeira, segunda, às vezes terceira safra, isso é completamente diferente de qualquer outra região do mundo. Essa intensificação produtiva, ela traz uma eficiência econômica muito grande, mas um componente climático fantástico, porque você está produzindo muito mais alimentos na mesma área. E daí vem o incentivo do Plano Safra para que a gente avance na conversão dessas pastagens degradadas, em que a gente vai poder aumentar em muita produtividade brasileira em áreas com grande aptidão agrícola e que estão aí paradas. Então, a gente pode resolver o problema de segurança alimentar, que é uma sombra no mundo, né? Avançando sobre áreas consolidadas de agricultura que estão precisando de um componente de crédito, muitas vezes, mas como o Luiz falou, não existe uma bala de prata. Você tem que contar com todos os arranjos, todos os parceiros, não é só crédito, não é só assistência técnica, é tudo junto. E não tem solução que um possa fazer, o Ministério da Agricultura não vai fazer sozinho. Então, a questão da descarbonização, ela é um somatório de forças, em que a gente vai ter todos os componentes que agregam valor ao produto e levam esse produto diferenciado ao mercado nacional e internacional. Então, a gente vai contar com os atores da assistência técnica, a gente vai contar com todas as cooperativas que são grandes, tantas de crédito quanto as cooperativas de produção, de agroindustrialização. Então, a gente tem muito contato com eles. Todos eles vão ser atores na capacitação. Todos eles vão nos ajudar a levar essa informação de todo esse arranjo que está posto às mãos do produtor, porque a gente não está falando, por exemplo, de um desafio de virar e falar assim, nós não temos espaço, área física, a gente tem o clima que temos, o ministro sempre fala, é o maior ativo que o Brasil tem, que o clima que temos, a disponibilidade de água, a área disponível com aptidão agrícola, tudo isso é um ativo não tem como mensurar isso, né? Soma isso com uma ciência tropical de altíssimo nível, que a nossa ciência tropical é a maior ciência e a melhor ciência do hemisfério sul. Então, junte isso tudo com essa possibilidade de comunicarmos melhor. Então, eu acho que aqui a estratégia no Ministério da Agricultura é um componente de ações que envolve desde acesso ao mercado, então essa política de ampliação do mercado internacional, comunicar melhor a qualidade do produto brasileiro, a inovação tecnológica que ele embarca, e aí sim a gente fala de crédito, vai falar de assistência técnica, e contamos essencialmente com todos os parceiros, certamente. Perfeito. Falando inclusive de comunicação, que a gente já citou aqui algumas vezes, né, sobre como é um desafio
comunicar. É um desafio também comunicar isso para os produtores? Você falou, por exemplo, Luiz, da questão de projetos, né? Que às vezes tem o recurso disponível, mas não tem os projetos. Então, como que a gente pode comunicar isso melhor para que esses projetos surjam, apareçam, para a gente realmente ter ali onde investir os recursos de maneira certeira, né? De maneira que realmente vai trazer resultado? Perfeito. Acho que esse é um papel aqui de todos os players do agro, na verdade, de toda a cadeia, na verdade, né? Seja o de transporte, da cadeia logística, da cadeia de compradores, para poder trazer essa informação, poder levar para o produtor também quais são os bons projetos, quais são os manejos que são desejados, o que o mercado está pedindo, rastreabilidade, informação, a segurança do uso adequado de insumos. Então, é importante esse caminho que a gente entende aqui que não é um caminho de uma bala de prata, exatamente o que o Renato falou. São todos. Eu acho que a cadeia inteira tem que ajudar, na verdade. Tem vários players que ajudam, as cooperativas de produção, as assistência técnica, os próprios sindicatos rurais que ajudam, na verdade, naquele manejo da reunião colegiada, as associações de classe de produção, seja de pecuária, seja de agropecuária, de pecuária. Então, todos eles fazem seu caminho para botar, seja o produtor de café que vai ter sua especificidade. Então, como que vai ser o melhor manejo para o café? Vai ter um produtor de uva em um outro lugar, vai ter outro que vai fazer soja, tem outro que vai ser frutas. Então, tem uma tecnicidade, na verdade, nesse ambiente brasileiro com muitas culturas, que é uma cadeia que, assim, não é sozinho. Vai ser, acho que, um colegiado com várias forças que vão comunicar e mostrar, obviamente, sempre embasado muito em ciência, com método, na verdade, comprovado, muito teste que foi feito, né? Não é que chega não é algo que saiu do nada, tem muito teste por trás. E essa comunicação, e eu falo, o agricultor brasileiro, ele é um empreendedor nato, ele está disposto a melhorar sempre, mas ele não tem tempo a perder. Então, ele também precisa muito ter essa assertividade de colocar os projetos certos, quais os mecanismos que realmente vão trazer resultado para ele. Então, é um pouco disso que a gente vê, fomenta esse ecossistema aqui de informação e próprios meios de comunicação aqui que nos assistem também para levar toda essa informação, que eu acho que é um papel de toda a sociedade aqui. Mas temos prontidão, né? Isso é importante. A gente está pronto para o momento. Então, a gente tem que ver isso como oportunidade. É isso, perfeito, perfeito. Bom, Tassiano, eu queria, última pergunta aqui, que eu vou poder ter tempo aqui de fazer para vocês, que a gente está encerrando. Então, Tassiano, pegando esse gancho do que o Luiz falou ali com relação a essa questão toda de comunicação para o campo e tudo mais, a gente percebe que uma das dificuldades dos produtores hoje está relacionada também à tecnologia. E como que a gente faz essa tecnologia chegar para os produtores? A gente estava aqui ontem com o Joelcio, do Programa Mundial de Alimentos, ele estava falando dessa questão de que os pequenos produtores muitas vezes são ali um pouco mais velhos e tudo mais, e às vezes tem essa dificuldade. Então, como que a gente pode atuar junto a esse produtor para realmente levar capacitação e levar tecnologia para auxiliar nessa questão toda de descarbonização e de assistência técnica para crédito, enfim, tudo isso? E aí eu fico muito feliz com as palavras da Renata, porque esse compromisso do governo em capilarizar, em disseminar boas práticas é fundamental. Nós somos um país continental, nós temos mais de 850 milhões de quilômetros quadrados, tem 6,7 milhões de registros de CAR, né, do Cadastro Ambiental Rural no sistema, nós estamos falando de mais de 4 milhões e meio, 5 milhões de produtores rurais. O nosso desafio é muito grande e esse desafio é cheio de oportunidades, é um mosaico de topografias, de geografias, de aptidões agrícolas em diferentes regiões de todo o Brasil. Isso é uma grande oportunidade de levar. Óbvio que existe o desafio, talvez ali muito mais na base do pequeno produtor, de fato, tá? Existe esse desafio de cada vez levar mais tecnologia para esse produtor, que ele seja capacitado a ocupar o seu território de maneira mais eficiente. Uma ocupação desse território de maneira mais eficiente vai permiti-lo ser mais rentável e, obviamente, garantir práticas ambientalmente e socialmente mais responsáveis. Como fazer isso? Eu acho que o governo, a Embrapa, os agentes de fomento, todos eles têm uma grande responsabilidade de levar essa tecnologia, essa informação para o pequeno produtor. No caso do Rabobank, nós fazemos isso, nós atendemos um nicho da cadeia produtiva que não inclui o pequeno produtor, tá? Mas nós fazemos isso por meio de uma boa influência, ou seja, é a prática do vizinho. Né?
nós por meio de linhas de crédito específicas que trazem sustentabilidade, agricultura de precisão, agricultura regenerativa, sistemas integrados, uso de bioinsumo, intensificação, tudo isso permite com que territorialmente nós possamos ser um agente ativo de influência. Referência tecnológica. É isso, um agente ativo de influência, né? Que bacana. É isso. Muito importante toda essa nossa discussão. Obrigada pela participação de vocês aqui no nosso último painel da Agropecuária do Futuro. Nosso tempo está acabando porque a gente tem aí o jornal, o RN está vindo aí. Ótimo. Mas olha, muito obrigada, a discussão foi ótima e eu convido vocês para continuar com a gente, assistindo o Planeta Campo todo dia, ao meio-dia aqui no Canal Rural. Então eu te espero. É isso, por hoje é só. Boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.